Cláudia, sou professora e sou mestre e aprendiz nos assuntos da educação e hoje eu quero falar sobre crianças que seguem regras. Primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação entre crianças que obedecem e crianças que seguem regras. Obedecer significa que a regra foi imposta. Seguir uma regra, diferente de obedecer, seguir uma regra é quando eu faço um movimento interno de entendimento dessa regra. Então, eu já não obedeço tacitamente, eu sigo a regra entendendo essa regra. É claro que ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai se apropriando de mais formas de seguir regras, ela vai se apropriando de mais entendimento do mundo. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui sobre como ajudar as crianças de 0 a 7 anos a seguir regras. Bom, primeiro é preciso entender que uma criança está em desenvolvimento do seu corpo físico, do seu emocional e também um desenvolvimento social. Então, tudo isso junto ao mesmo tempo faz com que a tarefa de educar seja extremamente complexa. E aí é bom lembrar, né, que a educação ela é uma ciência, a educação também é uma arte e a educação também tem suas técnicas. E hoje eu quero trazer algumas técnicas para vocês. Bom, vou falar sobre um caso de uma criança, de uma amiga minha que escreveu. A criança tem 2 anos de idade e ela me escreveu dizendo que ela bate no cachorro, a criança, e também que ela tira as coisas da gaveta, joga tudo no chão. Então, eu quero começar falando sobre o desenvolvimento físico da criança. A criança se desenvolve da cabeça aos pés. Então, o que isso significa? Primeiro, ela vai, aos 3 meses de idade, levantar o pescoço assim, a cabeça, quando ela fica de bruços. Então, ela conquista um desenvolvimento neural aqui no pescoço. Em seguida, ela rola aos 4 meses. Então, esse desenvolvimento vai descendo. Ela vai começando a ter controle sobre toda essa parte aqui. Em seguida, aos 6 meses, ela se senta. Então, ela já controla melhor a sua coluna. E depois, com 1 ano, ela caminha. E aí, esse desenvolvimento aconteceu da cabeça aos pés. E em cada uma dessas etapas, a criança, ela demonstra o que ela precisa fazer com o corpo dela de forma insistente e a gente precisa prestar atenção nisso. Uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, ela vai começar a escalar tudo, porque ela já conquistou o andar, é um andar ainda um pouco titubeante, mas conforme ela for treinando, caindo e levantando, ela vai querendo então treinar coisas mais difíceis. Então ela escala as coisas na intenção de fortalecer suas pernas e na intenção de ter domínio sobre seus músculos. E é a mesma coisa os braços. O nosso desenvolvimento do braço começa pelo nosso ombro, depois vem os cotovelos, os pulsos e por último a pega de pinça. Inclusive na antroposofia, eles recomendam que a alfabetização seja aos 7 anos de idade, porque é quando todo esse desenvolvimento aconteceu e a pega do lápis fica perfeita sem forçar. Né? Vocês já viram pessoas adultas que escrevem uma pega toda torta, muito embrutecida? A minha mesmo é uma pega bem embrutecida, porque às vezes faltou esperar esse momento certo de alfabetizar a criança e houve uma forçação de barra. Então você tem uma pega que não é natural, né? Bom, então dito isto, eu quero voltar ao caso da minha amiga, né? Será que a criança realmente está jogando as coisas só porque ela descumpre regras ou enfim porque ela não entende nada? Não, talvez ela esteja justamente trabalhando os seus músculos, trabalhando o ganho neural que ela teve de domínio. E aí o que nós precisamos fazer é proporcionar para ela atividades em que ela faça isso. Então eu vou arrumar uma caixa com muitos tecidos que ela pode brincar com esses tecidos. E ela vai fazer movimentos muito amplos, né? Ou então uma outra caixa, um cesto com muitas bolinhas para ela jogar. Enfim, proporcionar coisas que ela possa fazer com essa nova habilidade. Da mesma forma, bater no cachorro. Às vezes ela não está batendo. Bater, para mim, a noção que eu tenho quando eu penso em bater é uma agressão física. E uma agressão, ela geralmente está envolvida por um sentimento ruim nosso. Então, olha para sua criança. Quando ela estiver batendo no cachorro, ela está com uma feição de raiva do cachorro ou ela está feliz, brincando e rindo com o cachorro? Então, observar a intenção da criança é muito importante, porque dependendo da intenção, você vai ter uma forma de lidar com o problema. Se a criança estiver
fazendo assim no cachorro e o cachorro não tá nem aí, tá de boa, ele não rosnou, ele não saiu, ele tá aguentando a brincadeira, permita que o cachorro e a criança se relacionem, né? Permita que os dois formem, então, uma forma certa de brincar. E se a criança passar um pouco do limite, com certeza o cachorro vai dar uma rosnadinha, e aí é nessa hora que você intervém e que você diz para a criança, tá vendo? Ele não tá gostando, mais devagar, por favor. Né? Então, você vai fazendo essa mediação, mas você não vai interferir no relacionamento dela com o cachorro. A menos que o cachorro ofereça risco. Tem cachorros que podem atacar, que podem morder. Se você conhece bem o seu cachorro e sabe que isso pode acontecer, aí eu recomendo que você evite deixar a criança sozinha na presença do cachorro, porque as crianças realmente puxam a orelha, enfiam o dedo no nariz do cachorro, fazem essas coisas, e que se você não estiver por perto, isso pode realmente gerar um problema muito grave para você. Bom, então observe sempre a intenção da criança, se ela estiver brincando com algum animal de estimação, e só intervenha se você realmente achar que ela está fazendo alguma maldade com o cachorro, algo que passou dos limites. Agora, vamos pensar também no desenvolvimento de como a gente segue regras, né? Saindo agora desse caso e entrando numa visão um pouco mais ampla, que técnicas que nós podemos usar para ajudar as nossas crianças a seguir regras. Vale lembrar que de 0 a 2 anos, eu já falei isso em outros momentos, as crianças não seguem regras. De 0 a 2 anos, elas estão num período do seu desenvolvimento onde elas realmente vão obedecer às nossas regras. As regras vão ser ditadas por nós e elas têm total capacidade de ver pela nossa feição, pelo nosso tom de voz, o que é que a gente espera dela. Então, uma técnica que a gente deve usar é falar pouco. Numa conversação com a criança, fale normalmente, fale com suas palavras normais. Mas se você estiver ensinando uma regra, fale pouco ao ensinar essa regra. Então, a criança está prestes a mexer na tomada, você vai falar assim, não mexa na tomada. Fale pouco, de uma forma muito precisa, de uma forma muito direta, o que você espera da criança. E, claro, fale de uma forma grave. Eu sei que isso pode parecer engraçado, mas falar num tom de voz grave mostra a gravidade da situação. A pessoa fica alerta quando ela ouve um tom de voz grave. Agora, quando ela ouve um tom de voz agudo, ela pode se assustar. Então, se a criança estiver, por exemplo, escalando um lugar e você chegar gritando, ela pode assustar e cair. Se você chega devagar, observa o que está acontecendo e você precisa interferir, interfira com uma voz muito grave, o mais grave que você conseguir fazer. E uma outra questão que também vale muito, né? Fale o que pode. Às vezes a gente fala para a criança o que não pode isso, não pode aquilo outro, mas o que pode? Então, se a criança está prestes a fazer algo que você acha indesejável, você, de uma forma bem brincalhona, bem legal, pega um outro objeto e fala para ela, olha o que eu achei! E chama a atenção dela para essa outra coisa, para essa outra brincadeira que você acha que é legal ela fazer, tá? Para tudo isso, né, se precisar, é importante você treinar. Se você acha que você vai dar risada na hora de falar bem grave, se você acha que você não vai conseguir ser direto ao ponto, faça uma lista em casa das coisas que você considera muito importantes que a criança siga e então você crie frases para essas coisas. Crie frases onde você sempre vai falar a mesma sequência de palavras. Isso ajuda também a fixar e ajuda você a se posicionar de forma rápida e de forma eficiente quando você precisar, tá? Com o treino vai vir a prática, com toda certeza. Então, fale pouco, fale grave e fale o que pode. Bom, aí a criança cresceu um pouquinho e agora eu vou falar de um período de 2 a 7 anos. As mesmas diretrizes para falar pouco, falar grave, falar o que pode, continuam valendo. Mas agora, de 2 a 7 anos, a criança já tem outra perspectiva frente à vida. Primeiro que ela já está dominando mais a linguagem, né? Aos 2 anos ela já se expressa mais por meio da linguagem. E aí eu acho muito legal que a regra sempre surja de uma necessidade. Eu estou cansada de ver no meu dia a dia no trabalho, né, sendo professora de creche há 9 anos já, que já aconteceu muitas vezes com colegas minhas e até comigo quando eu não tinha experiência,
no primeiro dia de aula, um quadro com um aviso das regras. Não pode bater, não pode furar o amigo, não pode, né? Várias regras que vinham da minha cabeça, ou talvez de uma experiência que eu tivesse tido no ano anterior que foi muito desagradável, e eu já queria deixar avisado para as crianças que ali não podia fazer nada daquilo. Mas cada turma é uma turma e cada criança é uma criança. Então talvez nenhuma criança tenha tido ideia de bater na outra, ou morder a outra, ou aquela fase já passou. E eu tô ali falando um discurso tão vazio de regras que simplesmente não serão nem cumpridas, ou até dão ideia para a criança do que fazer quando elas estiverem nervosas. Então, é legal você deixar a necessidade da regra surgir. Aí na sua casa, por exemplo, digamos que você, sei lá, digamos que você não gosta que a criança brinque com água dentro de casa porque faz muita sujeira. É um direito seu, você não quer ter esse trabalho, beleza. Então, faz de conta que um dia que você está bem, um dia que você está disposto, tá, a encarar essa situação de uma forma tranquila, você meio que permite que essa situação aconteça. E aí você faz aquela vista grossa, não tô vendo, tal, e de repente você então, quando a situação virar o caos que vai virar, né, fica tudo molhado, tudo sujo, tudo, aí você intervém dizendo, nossa, tá vendo só, filho? Então, eu acho que brincar com água aqui em casa não é uma boa ideia. Brincar com água é no quintal. Vamos fazer essa regra de agora em diante? Então, de agora em diante, a gente brinca com água só no quintal? É melhor do que você impor uma regra sem que a criança tenha a menor noção da implicação dessa regra. Isso ajuda também a criança a entender como surgem as regras, né? Como é que surge a nossa Constituição? Como é que surgem as leis num país? Elas surgem por uma necessidade. E diante de novas necessidades, novas leis. Sem aquela necessidade, não há necessidade daquela lei. Então, eu acho que isso também é uma formação da criança, faz parte da formação de como ela entende que as regras são necessárias e por que nós seguimos as regras. Permita, então, que a criança experimente a ausência da regra, experimente um pouco de caos, um pouco de tédio, um pouco de dificuldade, que ela experimente um ambiente desorganizado para então entender o que é um ambiente organizado, né? Se for o caso. E esteja bem para fazer essa atividade, esteja bem para não chegar gritando, não chegar derrubando tudo, né? Proponha isso de uma forma tranquila em que você mostre para a criança e espera que ela tome conclusões também. Puxa, realmente está tudo molhado, agora eu vou ter que limpar tudo, né? A criança também vai te ajudar a solucionar aquele problema. Então tudo isso faz parte de uma construção de regras com a criança, tá bom? Cada coisa na vida vem a seu tempo e a criança precisa também entender isso. Muitas vezes a ausência de regras também está na falta de entendimento de que no transcorrer do dia as coisas vão acontecendo. E de repente é legal você usar os fenômenos da natureza para explicar para a criança a noção de tempo. Aqui em casa, por exemplo, a minha filha gosta muito de usar vestido. Mas quando a gente acorda, às 7 horas da manhã, tá frio. Então eu falo para ela, olha, quando o sol estiver lá em cima no céu, aí vamos pôr um vestido. Então eu vou trabalhando com ela essa questão da natureza. Olha, quando o sol nascer, aí nós vamos fazer tal coisa. Quando as estrelas chegarem, nós vamos fazer tal outra coisa. E aí então ela mesma fala, mãe, as estrelas chegaram, me cobrando daquilo que eu tinha pedido para ela fazer, ou daquilo que ela queria que eu ajudasse. Né? E para tudo, né, gente, seja exemplo. Para tudo, tudo, tudo. Uma autoridade moral é uma autoridade que cumpre regras também. Então, se você não permite que sua criança use um tablet, sei lá, na hora do jantar, você também não pode usar seu celular na hora do jantar. Isso é básico. Exemplo, seja exemplo da sua criança. Então, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer questão, escreve para mim, que eu vou adorar saber o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.